Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos 10, verso 44. Atos 10, 44. A palavra do Senhor diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Vamos ler de novo? Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Até aqui. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Espírito Santo, nós dependemos de ti, precisamos de ti. Espírito Santo, tem a liberdade de fazer, de falar, de ministrar, de agir. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra nessa casa. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra neste altar. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Oh Espírito Santo, que o Senhor venha sobre essa casa, derramando, trazendo unção, trazendo graça, trazendo direção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Queridos, eu quero falar de um movimento que a igreja, na pessoa de Pedro, passa na carta, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Eu quero aqui trazer, eu quero aqui falar dessa obra, desse mover do Espírito Santo sobre. E é interessante que, enquanto Pedro falava essas palavras, qual palavra? O que foi falado? O que foi liberado, o que o Espírito Santo desceu sobre. Antes de entrar nesse cerne daquilo que havia sido falado, nós estamos num contexto de uma transição, de uma movimentação na igreja. E a gente precisa entender, volta comigo em Atos 10, 28. Obrigado, Zé. Atos 10, 28. Diz assim, a quem se dirigiu dizendo: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Queridos, eu queria que a gente pensasse aqui, o que nós como igreja consideramos puro, o que nós como igreja consideramos imundo. E aquilo que é para a igreja hoje, aquilo que era para a igreja outrora, Deus tem prazer de ministrar no nosso coração. Deus tem prazer de fazer algo novo sobre a igreja. Queridos, havia uma direção, havia uma palavra liberada. A religião, gentios não se misturavam com os judeus e vice-versa. Mas agora, há uma condição, há um contexto. Queridos, a gente precisa pensar sobre uma conexão com Deus. Quando você está numa conexão com Deus e Deus anda, ou você acompanha, ou você perde a conexão com Ele. É como um sinal de celular. Se você não se move como Deus se move, você vai perder na frequência. Você vai ficar fora da sintonia.
E quando a gente não consegue ouvir, não consegue entender, não consegue discernir a palavra, havia uma palavra liberada a Abraão: Abraão, vai lá, sacrifica o seu filho. Abraão pega Isaque, vai caminho de 3 dias, leva o menino para ser sacrificado. E aí chega lá, há uma outra palavra liberada. A sintonia continua conectada. Há um ouvido ainda aberto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o nosso Deus. Então a palavra liberada ali é: não faça isso com o menino. Olhe para trás, tem aí um cordeiro substituto, que é o Cristo. Então eu preciso estar numa sintonia. Queridos, mas eu quero falar de um preparo para uma vida espiritual. As coisas não são desconectas. Quando o Senhor trabalha as nossas vidas, quando o Senhor nos conecta, quanto igreja, enquanto a sua obra, Ele direciona, Ele prepara, Ele traz tudo aquilo que é necessário para o mover da igreja. Então aqui nós vemos, uma condição lá no verso 44, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles. Antes de falar da palavra que desceu, da palavra proferida, desceu sobre quem? O Espírito Santo desceu sobre os gentios, sobre aqueles que a religião não tinha por direito de comer, de receber, de usufruir de uma mesma graça. Então nós temos esse contexto que havia uma palavra liberada, algo acontece na vida dos gentios, que era algo novo. Era algo novo. Ainda em Atos 10, vamos no versículo 11. Deus vai usar Pedro para uma movimentação na igreja. Deus quer usar Pedro para fazer uma movimentação na igreja. E ali ele pega e vem em sonho, ele vem numa visão, e Pedro tem uma visão. Olha o verso 11. Pedro viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelos 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes e de répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Pedro, levante-se, mate e coma. Verso 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Irmãos, olha que interessante. Deus quer usar Pedro na igreja. Deus vai usar Pedro para um fim. Mas antes de se mover, algo acontece primeiro na vida de Pedro. Há uma visão sobre a vida de Pedro. O Espírito Santo vem sobre ele e lhe dá uma visão. E fala de algo que desceria. Ou seja, veio ali, quebrou, rompeu, partiu a condição da igreja chamar de impuro aquilo que era puro. Ou seja, não quer dizer que estava liberado para comer, que agora poderia comer e fazer tudo o que queria. Mas havia uma direção: Pedro, eu quero usar você para um fim meu, para um proveito meu. Queridos, Deus não tem compromisso com a Igreja Batista Moriá, Deus não tem compromisso com o pastor Alisson, Deus não tem compromisso com a Igreja Católica, Deus não tem compromisso com denominações, com convenções. Ele tem compromisso com a noiva. E ele se move para que a palavra, para que as pessoas sejam salvas. Então, de uma maneira clara, Pedro antes, ele é alimentado de um novo entendimento. E que a gente precisa permitir-se
conhecer, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Por que que Deus faz isso na vida de Pedro? Queridos, tudo porque Deus vai mover Pedro a pregar para os gentios. Pedro vai ser usado para ir ministrar aos gentios, ou aos ímpios, né? Ou as pessoas que a religião, né, colocam à margem, marginalizam. Então, antes de Deus usar Pedro, Deus prepara Pedro. Deus fala com Pedro. Queridos, Deus quer preparar você. Deus quer nos preparar. Deus quer fazer um alinhamento conosco. Deus quer trazer um direcionamento espiritual sobre a igreja nos dias de hoje, para que nós não venhamos perder essa movimentação do Espírito, para que a gente esteja numa mesma sintonia com o céu. Então, antes de qualquer movimento da igreja, Deus primeiro prepara o seu povo que está atento. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando. Atos 10, 22. Quer dizer, eu não vou sair lendo Atos 10, 11, 12, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Então eu estou pegando partes do texto, te oriento a ler depois Atos 10, 11, 12, tudo. Atos 10, 22 e 30, só o 22 e o 30. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Verso 30. Cornélio respondeu: faz hoje... Não é 30 não. Homem bom, cadê homem bom? Ixi, anotei o versículo errado, irmão. Espera aí. Aqui a gente tem, né, no verso 22, então disseram a Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo veio ao centurião Cornélio, né, que foi mandar chamar você para a casa dele, e ouviu o que você tem a dizer. Pedro então convidou-os a entrar e hospedou, ou seja, alguém foi até Pedro, que centurião Cornélio estava chamando. E aqui há uma palavra liberada dessas pessoas que foram até Pedro, falando de Cornélio. Cornélio é um homem reto, temente a Deus, né? E de um bom testemunho. O bom testemunho está aqui, eu que estou fazendo confusão. É o verso 30 mesmo. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa e de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupa resplandecente, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão Pedro, que também é chamado de Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então, Cornélio manda homens chamar Pedro. Pedro entende a mensagem e vai até Cornélio. E Cornélio fala assim: olha, todos nós estamos prontos a ouvir o que o Senhor quer te falar. Já tem alguns dias, Cornélio, Pedro, que eu, Cornélio, tenho orado e escutado a Deus. E Deus tem me falado para ir até você.
para que você venha ministrar sobre a nossa casa. Então, olha que legal. Pedro não iria à casa de Cornélio sem antes ter a visão daquele pano descendo com aquilo que seria para Pedro impuro, se Deus não tratasse como puro. Irmãos, antes da gente pensar alguma coisa ou ter uma opinião, a gente precisa primeiro se mover no Espírito. Senhor, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer ministrar, o que o Senhor está trazendo para nós como igreja, como família. Nós não podemos perder a conexão com o céu. Quando nós nos movemos, entendemos o que Deus está falando, fazendo. Irmãos, para que Deus abençoe o Zé, muitas coisas vão passar por outras vidas. Para que Deus abençoe o Lucas, muitas coisas vão passar por outras vidas. Nós não somos chamados a ser uma represa, nós somos chamados a ser um canal de bênção. Por nós fluirão rios de águas vivas. Então não é nada sobre nós, passa por nós um fluir do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que opera em nós, a gente precisa estar atento a ele. Irmãos, a gente precisa estar atento. A gente precisa ouvir ao Senhor. Irmãos, eu queria que você estivesse atento. Eu quero ler a mensagem que foi pregada por Pedro. Irmãos, não foi num púlpito, não teve um período de louvor primeiro para ficar mais fácil para fluir a mensagem, não teve violão, não teve uma sistemática de culto, o que teve foi uma palavra liberada. E a pericope da mensagem de Atos 10:44, ou o texto que eu usei para falar da mensagem, é que após uma palavra liberada de Pedro, desceu sobre o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. Irmãos, e se a palavra é poderosa, né, não é por um processo, por um antídoto, por que ao ler esse texto, por que ao pronunciarmos, não desce novamente? Por que não flui assim? Qual foi o que Pedro pregou? Verso 34, Atos 10:34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ponto. Olha, eu, Pedro, estou maravilhado. Aquilo que eu chamava de impuro, Deus não chama de impuro. Aquelas pessoas que eu não queria ter contato com elas, Deus me fez estar diante delas, para levar algo a elas. Eu estou convicto, Deus não trata as pessoas com indiferença. Deus trata as pessoas com igualdade. Irmãos, o Espírito Santo é para todos. O batismo no Espírito Santo é para todos. E aqui já tinha tido Pentecostes. Pentecostes já havia uma palavra liberada para Pentecostes. E aqui agora nós estamos já numa outra fase, né? Pentecostes passou. E agora a ação sobre Pedro libera uma ativação do Espírito Santo sobre aquele lugar. Verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, qualquer lugar, qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, que lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe os evangelho da paz. Irmãos, todo evangelho que não traz paz não é evangelho. Evangelho é da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Queridos, se a gente for pensar a forma do discurso de Pedro, Pedro está apenas proferindo uma história,
a respeito da pessoa de Jesus. Ele não recita um versículo bíblico, ele não usa de outros textos para reforçar a sua palavra. Para eu pregar aqui, eu fui em Atos 44, Atos 10, 11, e eu estou caminhando na palavra para que você entenda aquilo que foi pregado. Pedro simplesmente está falando de um resumo. Olha, algo que começou com João Batista, passou por Jesus, mudou a história da igreja. E a gente precisa entender isso. Continua. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Verso 39. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concebeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Deles, todos os profetas são testemunhas de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Irmãos, é um discurso simples, ele contou a história de Jesus. E algo poderoso veio sobre aquele lugar. Por quê? Eu acabei de fazer o mesmo discurso, e por que aqui a gente não tem um mover do Espírito? Será que a gente realmente está pronto? Quando Cornélio fala assim, vai lá, busca Pedro, Pedro chega e ele fala assim, olha, Pedro, nós estamos prontos a receber aquilo que o Senhor quer trazer através de você. Irmão, se eu e você não estivermos prontos para nos mover naquilo que o Senhor tem para esses dias, nós não vamos entender. Irmãos, não dá para mais continuar apenas um dia após o outro. Há algo novo. Evangelho é novidade de vida. Coisas novas na nossa vida. É preciso um anseio, uma busca. É preciso se mover num lugar. É preciso buscar. Cornélio buscou alguém numa direção do Espírito Santo. Quem nós estamos buscando, o que nós estamos buscando, de que forma nós estamos buscando, de que forma estamos prontos a receber. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu. Pum! O que aconteceu? E os fiéis que eram da circunvizinhança, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se também porque os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois eles ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Cristo Jesus.
Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha, vocês experimentaram aqui a obra do Espírito Santo. Vocês precisam agora ser preparados. Queridos, veja que uma etapa chama a outra. Uma obra do Espírito Santo me direciona. Eu recebi a palavra, veio o Espírito Santo, eu preciso agora permanecer. Eu preciso estar atento. Há uma pregação. Há uma pregação. O resultado dela é um derramar do Espírito e um fluir do Espírito de dons. Vamos comigo em Atos 1. Atos 11, 1. E chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você, Pedro, cara, você entrou na casa dos gentios? Que isso, Pedro? Ah, não, Pedro. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Irmãos, discurso da religião. Discurso da religião. Aqui, que autoridade que tem sobre isso? Você acha certo você fazer isso? Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Aqui tem algo profundo no texto. E é um aprendizado para nós. Verso 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: irmãos, Pedro veio e explicou: olha, por que eu fiz isso? Porque aconteceu, o Espírito Santo veio sobre mim, e ele me deu uma visão, e depois ele me confirmou, e eu questionei a Deus, eu nem queria, mas algo tão forte do Espírito e tão claro, que me moveu, algo que o Senhor estava fazendo comigo, que ele já havia testemunhado na vida de Cornélio. E logo que eu termino daquele momento, já chega alguém à minha procura, um gentio, que me confirma aquela palavra. E eu me movi a essa palavra de Deus. E eu não chamei de impuro. E eu fui. E eu estava em sintonia com o céu. E quando eu cheguei lá, eu só falei do meu Jesus. E o Espírito Santo foi e encheu a casa. E o Espírito Santo encheu a casa. E o Espírito Santo tomou conta daquele lugar. Irmãos, o que nós temos? Aqueles que criticaram o mover de Pedro, parou para ouvir. Parou para ouvir. Escutou Pedro. Não foi fácil ouvir Pedro, irmão. Não foi fácil para Pedro. Não foi fácil para os discípulos ouvir Pedro. Mas eles viram algo que aconteceu. Irmãos, a gente precisa entender o que o nosso Deus faz. 11:15, quando comecei, ele está contando, né? Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós. Olha, igualzinho lá a Pentecoste, lembra, gente? Lembra que nós estávamos lá e tal, e foi legal demais? Lá foi igualzinho. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer liberar dons e um mover do Espírito para toda a igreja. Verso 18. Quanto aos demais ouviram isso, acalmaram-se. Estava todo mundo nervoso, irmão. Sério, Pedro, que você foi lá? Seu traíra.
Não, gente, espera, deixa eu falar. Depois que eles ouviram Pedro, então eles se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu, o arrependimento para a vida. Que coisa maravilhosa. Quando há espaço para entendimento, há crescimento. Irmãos, a gente precisa estar muito seguro daquilo que nós pensamos, daquilo que nós enxergamos, daquilo que Deus tem, que Deus quer nos mostrar. Havia uma igreja crescendo, havia algo novo acontecendo na igreja. Deus é Deus de novidade de vida. E está tudo bem. Está tudo bem. E essa igreja que teve êxito aos gentios e aos judeus, ela, olha comigo o verso 22, ela gozou a notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, todos ouviram: gente, o nosso Deus está se movendo para todo lado, a glória do Senhor está em toda a terra, as coisas estão mudadas, há algo novo do Senhor sobre nós. Então, é preciso entender e nos programar e nos direcionar para fazer parte desse mover. Irmãos, aquilo que Deus quer fazer, se eu e você abrir mão e ficar de fora, você fica fora dessa sintonia com Deus. Você fica fora dessa direção de Deus. E aí você vai falar: eu leio a Bíblia e não entendo. Eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Porque você não está se movendo. Nós não temos uma vida espiritual de vivermos paralisados. Não existe isso. Então, quando a igreja percebeu aquilo que havia sido feito, enviaram Barnabé até Antioquia. Opa, peraí, tem algo novo acontecendo. Então, peraí, pega Barnabé, mande a Antioquia, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou lá e viu, a graça de Deus ficou muito alegre. Estou no verso 23. Ficou muito alegre. A obra do Senhor estava em expansão. Irmãos, presta atenção. Fazer 10 anos é muito legal. É como entender o que Pedro fez. Nós fizemos 10 anos. Nós alcançamos gentios e a igreja entendeu. Mas para viver algo mais, a gente precisa se mover agora. Precisamos de Barnabé, e eu já preguei isso aqui. Se nós não nos movermos como Barnabé, a gente não vai atingir algo maior. Então, Barnabé chega lá e encontra essa igreja bonita, frutífera. 10 anos, pastor, que bom, parabéns, pastorzão, legal. Mas espera aí, vamos melhorar isso aqui, pastor. Vou te exortar aqui para que com firmeza de coração permaneçam no Senhor. Olha, tá legal, mas espera aí, a gente precisa permanecer. Olha, a gente precisa entender. Vamos fazer uma coisa? Vão lá buscar Saulo, porque a gente precisa de reforços. Para crescer, a gente precisa de algo maior. Se nós não entendermos o movimento, o direcionamento, se a gente não entender o nosso lugar, nós vamos perder o movimento de Deus. Então, queridos, Barnabé vai a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, olha que legal. A igreja precisa entender esse movimento. A igreja precisa permanecer naquilo que o Senhor tem para ela. Fazer 10 anos é legal, mas para a gente encontrar algo novo, para a gente receber algo novo como pessoa, como ministério, como coisas pessoais, para o corpo. Irmãos, aquilo que vai acontecer com Lucas passa pelo Zé, que vai acontecer com o papai passa pelo Carlos, porque Deus faz isso. Deus age, Deus está agindo, Deus conecta pessoas.
Então, há um mover na igreja. E a gente precisa entender, aquilo que acontece comigo flui na igreja. Aquilo que acontece na igreja flui lá em casa. É a mesma verdade. E a gente precisa entender esse movimento. A gente precisa entender isso. Irmãos, se a igreja não entendesse, olha como é que a igreja é desafiada. A gente às vezes lê o texto e não entende. Para a igreja receber um gentio, quem era Cornélio? Homem bom, homem reto, dava esmola, um homem legal. Homem bom, fácil receber Cornélio, irmão. Quem não quer na igreja um Cornélio? Dizimista. É um cara bom. Mas beleza. Então a igreja, houve um movimento na igreja, Deus preparou para receber Cornélio. Mas agora Deus prepara algo maior, que é receber Saulo. Quem é Saulo? Matador de crente. A igreja devia chamar ele de endemoniado, de filho do cão antes. Irmãos, Saulo era o cara que botava fogo na casa com o povo adentro, para o povo morrer, família inteira, criança, velho. Era o cara que pegava todo mundo e levava para a arena, para leão comer. É o cara que viu Cornélio ser apedrejado e riu. Olha lá, morreu. Esse é o cara. Então a igreja tem um movimento de perceber as coisas, de receber aquilo que o Senhor quer fazer. Aceitar Cornélio é muito fácil, mas um desafio aceitar Saulo. Um desafio. Irmãos, quando a gente não entende Cornélio, a gente não vai entender Saulo. Quando você não consegue entender Cornélio na igreja, você não vai entender Saulo. Você já perdeu o movimento da igreja. Você ficou só lá naqueles que são circuncidados, nos ritos da igreja. Não vai discernir mais nada. Você não anda mais em novidade de vida. Você não se move no Espírito Santo e não encontra mais algo novo. Irmãos, nós não podemos viver, nós não somos chamados a viver dessa forma. Não somos. Não somos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse. Que não sejam as minhas orações a mover você no Espírito, mas que a palavra pregada aqui hoje possa te aproximar do Espírito Santo. Você que está em casa ouvindo essa mensagem, se mova no Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te envolva. Oh Senhor, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça sobre nós. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito Santo. Opera, Senhor, sobre nós, opera sobre a tua igreja um renovo, uma direção. Oh Senhor, nós te pedimos, Senhor, seja a tua graça, Pai. Seja